Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, um vídeo para falar de Flamengo, que venceu o primeiro duelo da final do Campeonato Carioca, venceu o Fluminense por 2-0 e ficou muito próximo do primeiro título com o técnico Vitor Pereira, o primeiro título na temporada, na verdade. Lembrando que o próximo jogo é no próximo domingo, às 18 horas, o famoso 6 horas da noite no Maracanã. Nesse domingo, folga para o elenco se reapresenta na segunda-feira e inicia a preparação para estrear na Libertadores. E aí tem uma informação para vocês, o Gabigol pode não viajar para esse duelo. E por falar em Gabigol, ele vai ser o principal assunto desse vídeo. Gabigol se tornando reserva com o técnico Vitor Pereira. Após o anúncio da escalação de ontem, com Gabigol na reserva, eu me segurei para não fazer nenhuma crítica, fazer nenhum comentário, não tecer nenhum comentário a respeito dessa situação, para poder apurar tudo e trazer aqui para vocês o porquê disso está acontecendo. E eu apurei tudo, e no vídeo de agora a gente vai falar o porquê de Gabigol estar na reserva e não mais como titular. E foi uma decisão do próprio Gabigol. Como assim? Eu vou explicar no vídeo de agora. Mas antes, quero falar da minha querida KTO. A KTO é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É isso mesmo. E a Libertadores está chegando à fase de grupos. Lá na KTO você vai poder fazer várias apostas, várias fezinhas e aí garantir um extra. E tem mais, galera. Vou dar a boa aqui para vocês. Utilizando o código VENE, você terá direito a bônus. Poxa, Vene, mas eu não queria Libertadores. Queria fazer aposta em outros campeonatos. Tem muita coisa lá na linha da KTO. Tem campeonato europeu, muita coisa. Não tem só futebol, não. Corre lá, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Agora vamos para as informações. Antes de falar do Gabigol, situação do Gabigol, reserva com o técnico Vitor Pereira, eu quero fazer um elogio ao Ayrton Lucas. Sem exagero algum, pessoal, o Ayrton Lucas hoje é o melhor jogador do Flamengo. Na verdade, hoje não. Ele vem sendo o melhor jogador do Flamengo durante essa temporada. Pelo menos é o mais regular. E está ajudando demais o técnico Vitor Pereira. Inclusive, com o jogo de ontem, que ele fez um gol e deu uma assistência, ele se igualou a Arrascaeta em número de participação em gols na temporada. São 4. Ayrton Lucas está voando. E para mim, merece sim ser chamado para a seleção brasileira. Como assim, Vini? Vamos lá, a gente está falando de uma posição que é super carente. Super carente. Tanto é que na última Copa do Mundo, o Tite teve até que improvisar de um lado, o lado direito, botando um zagueiro. A lateral esquerda é uma posição carente no futebol em si. E o Ayrton Lucas, que na minha opinião é o melhor jogador dessa posição no futebol brasileiro, merece sim ser convocado para a seleção brasileira, merece uma oportunidade. Tá voando, parabéns ao Ayrton Lucas, tá justificando o tamanho investimento da diretoria, quase 40 milhões de reais para contratar esse jogador, e ele tá dando conta do recado. Hoje é titular absoluto nesse time do técnico Vitor Pereira, sobretudo nessa função como ala. Felipe Luiz não faz mais essa função. Everton Cebolinha já fez algumas vezes, mas a gente sabe que é diferente. Everton Cebolinha é atacante, quando joga de ala, ele deixa a desejar na marcação, por exemplo. Mas não é culpa do Everton Cebolinha. É uma questão de função mesmo. Ayrton Lucas é lateral de ofício. E quando estava lá no Spartak da Rússia, quando atuava de ala, foi quando o Spartak mais se deu bem nas partidas. O Ayrton Lucas voava desde então, lá desde o futebol russo, e agora está voando com a camisa do Flamengo. Vamos falar de Gabigol, o assunto principal desse vídeo. Gabigol agora é reserva? Vamos lá, galera. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, tudo que eu consegui apurar de bastidor, para vocês entenderem a real situação hoje do camisa 10. E eu já adianto, hoje ele é reserva. E vocês vão entender por quê. Após a partida de ontem, contra o Fluminense, inclusive que ele entrou no segundo tempo e após a partida ele ficou dando tiro entre aspas, né, corridas rápidas ali no campo, provavelmente para bater a meta ali no GPS, e ele, na zona mista, ele justificou a reserva dele. Ele disse o seguinte, abre aspas, é sempre estranho ficar no banco, mas no penúltimo treino falei com o Vitor, falamos sobre algumas coisas, foi uma conversa clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. Enquanto eu pude ajudar o time na posição um pouco mais recuado, eu ajudei.
Mas com esse esquema de 3 zagueiros, com os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição. E aí eu disputo com o Pedro, e ele optou pelo Pedro. Deu continuidade aqui. Nesse esquema, a gente joga só com um atacante na frente. No Dorival era diferente para mim, mas tinha 2. Eu recuava mais, já era um pouco desconfortável, entre aspas, mas a gente foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e eu fui importante assim como o time. Mas nesse esquema eu optei por isso e foi a opção dele. Galera, como aconteceu essa conversa? Primeiro foi durante o treino, tá, galera? Durante o treino, naquele momento ali, o Vitor Pereira, ele mesclou os jogadores e tal, time titular, reserva, mesclou. De um lado ele colocou o Pedro, do outro lado o Gabigol. Foi nesse momento que o Gabigol disse: olha, mister, eu quero voltar à minha posição de origem, quero brigar pela vaga, quero ser centroavante. Beleza, depois eles tiveram uma conversa em particular, olho no olho, como o próprio Gabigol disse, mas tudo iniciou nesse treino. Foi quando o Gabigol expôs a opinião dele, a ideia dele e a preferência dele. Ele expôs, virou para o Vitor Pereira e falou: olha só, eu quero voltar à minha posição de origem, quero ser centroavante, ou seja, quero brigar por uma vaga no time com o Pedro. Beleza, Vitor Pereira entendeu o pedido do atleta, legal, bacana. Ele expôs a opinião dele, beleza. Só que o Vitor Pereira, ele é o treinador. É ele quem escolhe os atletas. E por que hoje o Gabigol pedindo para brigar por uma vaga com o Pedro, ele é reserva? Primeiro, o Pedro vive um grande momento com a camisa do Flamengo. Não é o melhor momento, mas vive um grande momento. Tá metendo gol a pampa. Todo jogo é gol. Se eu não me engano, são 14 gols já. Ou 15, enfim. É muito gol. Inclusive fez gol contra o Fluminense ontem. E outra, galera, eu estava conversando com pessoas que trabalharam com o Vitor Pereira lá no Corinthians, pessoas do dia a dia da comissão técnica, e todo mundo me falou o seguinte, todos com quem eu conversei falaram o seguinte: Vene, nessa briga aí, nessa disputa de vaga, o Pedro vai sempre levar vantagem. O Gabigol vai ter que fazer muito gol, vai ter que fazer chover para ganhar essa titularidade. Sabe por quê? Porque o Vitor Pereira, ele é fã de centroavante no estilo Pedro. Aqui no Corinthians, isso as pessoas me falaram, aqui no Corinthians, o Vitor Pereira vivia falando que era apaixonado pelo futebol do Jô. Um centroavante estilo Jô, de área, de ofício. Basicamente como o Pedro é atualmente. E o Gabigol, embora ele atue como centroavante, mas são características totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O Pedro, ele é muito mais centroavante. Quando eu digo muito mais, não é porque joga melhor que o Gabigol, não. Mas as características do Pedro são de centroavante. A do Gabigol, não. É um jogador que sai mais da área, busca mais o jogo. Então, nessa disputa, hoje, o Pedro é titular e o Gabigol se tornou reserva. Poxa, o Gabigol não tem que ser reserva. Gente, isso partiu do Gabigol. Se o Gabigol não tivesse falado isso, o Gabigol seria titular ontem numa posição não como centroavante. Talvez no lugar do Matheus França, foi titular contra o Fluminense. Talvez não, seria na vaga do Matheus França. Mas como o Gabigol vira para o Vitor Pereira e fala: Vitor Pereira, eu não quero jogar mais nessa posição, quero voltar à minha posição de origem. Beleza, o Vitor Pereira entende. Mas o Vitor Pereira entendeu também que desse jeito o Pedro é titular e o Gabigol é reserva. Você pode não concordar, mas o Vitor Pereira é o treinador e é ele quem decide. Jogador nenhum pode ter vaga cativa no time do Flamengo. Vene, você é contra a titularidade do Gabigol? Gente, se for Pedro e Gabigol disputando vaga, nesse momento eu escolho Pedro. O momento do Pedro é melhor. O esquema que o Vitor Pereira utiliza com 3 zagueiros, alas, é melhor você ter o Pedro e não ter o Gabigol. E aí o Gabigol fica como opção por o segundo tempo. E ponto, gente. Isso é ok. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. E tem mais, galera. O Gabigol pode não viajar para Quito nessa segunda-feira, porque o elenco viaja nessa segunda-feira após o treino, para a estreia da Libertadores na quarta-feira, lá no Equador, contra o Alcás. Por quê? Porque ele disse o seguinte ontem na zona mista. Claro que a semana passada pesou um pouco, foi quando ele não treinou no campo.
Eu vim machucado desde o Al-Ali, no adutor, vim carregando isso, lá no Mundial, hein? Zerei a dor, trabalhei nessa semana melhor. Agora tem amanhã e segunda-feira para ver se as minhas dores vão diminuir para poder viajar e poder ajudar o time, disse o Gabigol. Mas vamos lá, se o Gabigol ficou no banco de reservas contra o Fluminense, entrou no jogo, deu pique após a partida, por que ele não poderia viajar para Quito? Eu acho que tem que viajar, sim. Tem que viajar, sim. Se está liberado clinicamente, tem que viajar. Tem que ficar à disposição do técnico Vitor Pereira. E é isso. Então, galera, para vocês entenderem todos os bastidores aí dessa situação envolvendo Gabigol, envolvendo Pedro. Gabigol hoje é reserva do atacante Pedro e ponto. Um elenco qualificado permite isso ao treinador. Ter o Pedro como titular e o Gabigol como opção para o segundo tempo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sino, solta o dedo no like, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vini Casagrande vai crescendo cada vez mais. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Valeu? Tamo junto, forte abraço e fui!